Bom dia, rapaziada. Se você é um inscrito mais antigo aqui do canal, você sabe que eu gosto muito de forjar ferramentas como marretas e machados. E se você é mais antigo ainda, você provavelmente já viu meu vídeo onde eu tentei forjar um martelinho de desempenho para cutelaria, que não deu exatamente certo. A minha ideia a priori era forjar um martelinho usando qualquer aço mesmo. No primeiro vídeo eu usei aço doce e na ponta de desempenho de fato do martelinho eu ia simplesmente soldar um pontinho de solda com um eletrodo de revestimento duro. Teoricamente esse eletrodo fica com um HRC lá em cima, ele é realmente muito duro, então eu supus que ia funcionar, mas por algum motivo não funcionou. Muito tempo depois, conversando com meu amigo Marcelão, do Dom Jorge Art, ele é um cliente, mas também é um amigo cuteleiro e forjador, surgiu essa ideia de forjar o martelo de novo em basicamente qualquer aço, mas dessa vez ao invés de soldar a pontinha de desempenho, formar ela usando um insert de aço duro. Eu achei a ideia extremamente criativa, então deu vontade de pôr ela à prova, e é isso que a gente vai fazer hoje. A diferença é que ao invés de usar aço doce para marretinha, eu tô usando esse pedacinho de ponteiro de britadeira que é um aço de médio carbono. Isso quer dizer que a pontinha de desempenho vai ser feita com o aço de broca, né, o aço duro, e o outro lado vai ser feito de aço de médio carbono normal, e eu só vou temperar essa face de aço carbono normal, o que vai me dar uma marretinha com os dois lados utilizáveis, né? Uma marretinha de aço doce basicamente seria inutilizável de um lado porque é muito macio. Usando esse aço fica mais legal. Mas vamos lá. Como vocês estão vendo aí nesse minuto que se passou, o primeiro passo para forjar a marretinha é puncionar o olhar. Isso é verdade para qualquer tamanho de marreta, né? Em outras ferramentas feitas com barras maiores, eu geralmente não me incomodo de ser tão preciso nessa furação, eu consigo ser razoavelmente preciso só no olhômetro mesmo, mas pelo fato dessa barra ser muito pequenininha, eu marquei ela com a punção de centro antes de pôr ela na minha forja. E eu fiz isso porque qualquer desvio aqui basicamente vai estragar o processo e eu vou ter que começar do zero em uma outra barra. Em barras maiores eu tenho um pouquinho que uma margem de erro, e mesmo furando não perfeitamente centralizado, em outras etapas do forjamento eu consigo corrigir. Em uma barra desse tamanho eu não consigo, então vou ser um pouco mais cuidadoso. Inclusive, pessoal, talvez vocês notem de um take para outro uma diferença de formato da barra. Isso aconteceu porque eu estava forjando dois martelos ao mesmo tempo, e foi excelente ter feito isso porque o primeiro martelinho que eu puncionei torto, tão torto que simplesmente não teve como corrigir. Então que bom que eu tava forjando dois porque o segundo deu certo, e é esse que vocês vão ver no vídeo finalizado. Mas enfim, pessoal, vocês viram que eu comecei a puncionar esse olhar por um lado, passei até quase o outro lado, talvez 3/4 da espessura da minha barra, depois virei e finalizei a furação pelo outro lado. Eu sempre faço isso e pra mim tem dado muito certo. Alguns furos ficam mais limpos do que outros, mas com o formador eu consigo dar uma limpada nesse olhar que fica geralmente bem bonitinho. Inclusive é exatamente isso que eu tô fazendo agora, pessoal. Eu comecei passando o formador de olhar e usando uma marreta de pena reta para espichar mais as bochechas, por motivos quase que puramente estéticos, e depois eu levei pro meu martelete só para alinhar tudo, deixar tudo mais ou menos igual e uniforme para poder preparar o martelinho para o forjamento das meias canas, que é o que eu estou fazendo agora. Essa minha ferramenta de meia cana é o que a gente chama de degolador e é basicamente uma barra de aço doce dobrada para formar como se fosse uma mola, e dentro dessa mola tem duas barrinhas de 16mm de aço 1045 para servir de fato meias canas, né? Como se fosse a pena de uma marreta, só que eu consigo marcar ela de forma bem mais precisa. É importante ir devagarzinho nessa etapa, pessoal, porque é muito fácil forjar meias canas deslocadas. Isso é, as meias canas laterais, por exemplo, alinhadas entre si, mas desalinhadas em relação às meias canas superior e inferior. Aconteceu isso também na primeira marretinha que eu tava forjando, então é mais um motivo pelo qual eu tive que jogar ela no lixo, né? Só consegui de fato fazer uma. Mas enfim, acontece. O que importa, pessoal, é que se essa marretinha fosse uma marreta de uso comum, como uma marreta de forjamento mesmo, uma marreta de forjador, ela estaria praticamente finalizada. Mas como é um martelinho de desempenho que vai ter um lado pontudo, né, afinado, não é afiado de fato, mas enfim, pontudinho, eu vou fazer esse forjamento em uma das faces com bastante cuidado. A parte boa é que no fim das contas martelinhos de desempenho são muito leves, então eu posso retirar o grosso de material de fato na usinagem e não tem problema nenhum. E agora sim, com as duas faces já forjadas, eu vou cunhar o martelinho com o meu logo, fazer 2 ciclos de revenimento e depois fazer a têmpera seletiva só em uma das faces dele. Depois disso eu coloquei ele na boca da minha forja desligada para fazer o revenimento, aí vocês podem ver mais ou menos as cores do revenimento, e com isso já feito o martelinho estava pronto para ir para a usinagem, que acabou sendo extremamente rápida mesmo eu estando usando uma lixa mais gasta, porque a marretinha ficou, convenhamos, muito bem forjada. A usinagem consistiu basicamente em nivelar o lado plano, a face plana, e afinar bastante o lado de desempenho do martelinho. Eu deixei esse lado de desempenho do martelinho um pouco maior do que a bitola da broca que eu queria usar como ponta de desempenho, porque depois de usinar o próximo passo é fazer de fato essa furação, a furação de encaixe, que deve ser algo muito simples se você manteve esse lado do martelinho destemperado, ou seja, macio. Que graças a Deus eu fiz porque eu não tenho exatamente a melhor furadeira do mundo, né? Eu tenho essa furadeirazinha aí, a bateria, então ela não é tão potente assim, mas pelo fato do aço estar de fato bastante macio, eu não tive problema nenhum em fazer essa furação.
E com o furo do insert já feito, é hora de fazer de fato a colagem do insert. O insert de aço duro que vai ser a pontinha de desempenho do meu martelinho. E como fonte de aço duro eu vou usar essa broca. Já fica um spoiler aqui, pessoal, essa broca acabou não sendo de aço duro. Isso é algo muito fácil de averiguar, é só você olhar se tem algo escrito na broca como aço duro, aço rápido ou HSS. Findou que essa broca era muito antiga, então ela estava enferrujada, já bastante gasta, então eu não consegui identificar esse tipo de escrita nela, eu só supus que era aço duro. Infelizmente não era, mas o conceito permanece. Se você for fazer em casa, se a sua broca tiver algo desse tipo escrito, ela certamente é de aço duro e certamente vai funcionar para o seu martelinho, belezinha? Mas enfim, galera, eu cortei um pedacinho dessa broca, achando que era de aço duro, passei ela bem de leve na minha lixadeira só para dar uma texturizada, para dar umas ranhuras onde essa cola pudesse de fato agarrar, e depois disso fiz a colagem do insert no furinho com cola epóxi bicomponente. Essas colas são muito boas, o único problema, que no nosso caso não é exatamente um problema, é que ela amolece se for exposta a calor, então na usinagem desse lado aí, do lado de desempenho do meu martelinho, é muito importante estar constantemente resfriando o conjunto. Fica a dica aí, pessoal, sempre tem um balde com água para resfriar, seja lá o que você estiver usinando na sua lixadeira. Mas enfim, galera, nesse momento o martelinho já estava basicamente finalizado, eu só passei uma lixa de grão aglomerado para dar acabamento na face e na ponta de desempenho. Sem gravar, eu usei uma micro retífica e também uma retificadeira normal para quebrar as quinas da entrada do olhal. Isso é muito importante porque sempre que você vai encabar uma marreta, se essas quinas forem muito afiadas, né, muito pontudas, você gera ali um local de concentração de estresse, ou seja, basicamente um ponto fraco, e aumenta consideravelmente as chances de que seu cabo acabe quebrando ao longo do tempo. E falando em encabar, é hora de fato arrematar esse projeto. Eu não mostrei pra vocês como eu fiz esse cabo, porque, bom, é só um cabo de marreta. E eu provavelmente já mostrei esse processo pra vocês aqui 1 milhão de vezes. Só tenha em mente, pessoal, que é importante quando você fizer algo desse tipo, que você saiba as dimensões corretas do rasgo, da sua cunha e também da sua cunha. Você precisa saber qual espaço que ela vai, de fato, ocupar dentro do olhal, para que ela não fique apertada demais e você não consiga jogar ela tão fundo dentro do olhal do seu martelo, o que no fim das contas vai fazer com que ela saia com facilidade, e para que ela também não fique muito frouxa, porque também, se ela ficar frouxa, ela vai sair com facilidade, além de que a sua cabeça de ferramenta não vai ficar tão bem presa no local. Por mais que em um martelinho desse tamanho isso não seja lá tão importante assim, né? De qualquer forma, ficou muito bem preso, também ficou muito bem bonito, e depois de um tempinho com essa minha lixadeira orbital, também ficou muito bem acabado. Eu lixei todo o cabo até a lixa grão 600, incluindo essa parte superior, saindo do olhal, e depois de passar um pouquinho de óleo mineral nele todinho, foi assim que ficou. E agora uma rápida explicação, senhores, porque vocês vão ver que a pontinha de desempenho tá amassada. Eu falei mais cedo no vídeo que eu de fato não usei a broca correta, e eu notei isso quando eu fui testar o martelinho. É claro que eu teria que testá-lo, né? Mas isso não é de fato um problema, amigos, porque esse insert é colado, como vocês viram. Então é muito fácil retirar ele e simplesmente substituir por outro. E é exatamente isso que eu vou fazer em um futuro próximo, e depois eu volto para dar atualizações para vocês lá no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela agora. Me sigam lá e por hoje é só.